Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui e estar estudando os Salmos, as Santas Escrituras, com vocês. Meus irmãos, hoje vamos ler o Salmo 76 e vamos ver o que o Senhor escondeu de tesouro nesse Salmo. Vamos garimpar esse Salmo 76 hoje. E hoje eu vou ler na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Vocês sabem que primeiro eu leio o Salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando as partes que Deus falou no meu coração. Salmo 76, então, já vamos abrir esse Salmo, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse vídeo. Pega a sua espada, abre comigo a sua Bíblia nesse momento, Salmo 76, e vamos começar. Salmo 76 vai estar escrito, vai ter um subtítulo: A Majestade e o Poder de Deus. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, Salmo de Asaf, cântico. Salmo 76, versículo 1 em diante, vai estar escrito: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Só até aqui. Já vou começar comentando com vocês, versículo 2. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Uma coisa interessante que me chamou a atenção é esse nome Salém. Eu já tinha ouvido esse nome, mas eu tinha esquecido o que significava. Eu fui pesquisar na minha Bíblia de estudo, e Salém, na verdade, é o nome antigo de Jerusalém. A gente vai ver isso em Gênesis 14, 18, se eu não me engano. Salém é o nome antigo de Jerusalém. E Salém e Sião é praticamente a mesma coisa, né? Sião, a cidade santa, Salém significa Jerusalém. Versículo 3 ao versículo 10 vai estar escrito: Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Aqui nesses versículos eu consigo ver a soberania de Deus e a mediocridade do homem, o quanto o homem não pode fazer nada quando Deus se levanta. Aqui eu vejo Deus falando conosco. Você por acaso tem algum valente dentro da sua casa? Por acaso você tem que lidar com um valente? Alguém que se acha melhor que você,
julga que Deus ele não é tudo isso, até blasfema, até pode te afrontar por causa da sua fé e não gosta que você faça as coisas de Deus? Você, por acaso, lidar com algum valente? Pois aqui eu vejo Deus falando claramente conosco que o salmista, ele demonstra isso nesses versículos, que quando Deus, ele se levanta, o valente, ele tem que ser paralisado. Quando Deus se levanta, o valente é paralisado, a guerra se acalma. Isso aqui é uma palavra de conforto para o nosso coração, de que não importa qual guerra você esteja passando, o Senhor vai se levantar e essa guerra vai cessar. Aqui está falando que despedaçou-lhe os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Ou seja, a batalha cessa porque o Senhor despedaça a batalha, o escudo, a espada. Quando Deus se levanta por nós, o mar ele se acalma. Como o Senhor Jesus fez com seus discípulos quando o mar estava revolto. Uma ordem, uma palavra de Deus, se cessou a fúria do mar, cessou as batalhas. Versículos 5 e 6 falam muito sobre isso conosco também. Versículo 5. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pôde valer-se das suas próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Aqui está demonstrando a brevidade da vida do homem. O valente ele se levanta, mas todos nós estamos destinados a algum dia, alguma hora, sermos paralisados por Deus, seja por situações da nossa vida, ou seja, pelo sono da morte. Então, o homem ele pode se achar valente, o homem pode ser poderoso e forte nos seus dias de vigor, mas quando Deus se levanta, quando Deus dá uma palavra e diz que basta, ninguém pode resistir. Quem resistirá à voz de Deus? Ninguém. Versículo 6. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Quando Deus ele se levanta por nós, repreende a fúria, repreende os levantes, repreende o mar revolto. Vai dizer aqui no versículo 6 que ele paralisa carros e cavalos. Então nada pode resistir à voz e o comando, à repreensão de Deus. Então, se você está passando por esse momento de mar revolto, de afronta por parte de alguém que se diz valente e se faz valente em cima de você, o Senhor vai se levantar, o Senhor vai paralisar, o Senhor vai enviar uma palavra que vai paralisar carros e cavalos, e essa fúria na tua vida vai cessar. Versículo 10 vai estar escrito: pois até a ira humana há de te louvar, há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Porque não importa, não interessa se o homem ele vai ficar irado nessa terra, todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor, porque o Senhor sempre prevalece. Quando Deus fala que não, não tem homem que fale que sim. Quando Deus dá uma palavra, todos podem falar o contrário, dizer que não vai acontecer, dizer que não vai acontecer nada, que vai ser paralisado, que vai ser frustrado, mas se Deus falou que vai acontecer, toda afronta do homem vai ser jogada por terra. Não adianta, a palavra de Deus ela sempre vai prevalecer. Podem zombar da nossa fé, podem dizer que não vai acontecer, podem afrontar a gente, mas se Deus ele determinou e deu a sua palavra, podem se levantar o que for, nós vamos chegar do outro lado, vai acontecer. Deus hoje está paralisando a guerra, Deus hoje está paralisando os valentes, Deus hoje está paralisando toda a força contrária, e o que Ele falou, tenha certeza no seu coração, vai acontecer, não tenha dúvidas. Podem passar céus e terra, pode você achar que falhou, pode você achar que estragou os planos de Deus. Não é verdade. A palavra do Senhor prevalece e vai acontecer. Você vai chegar do outro lado. Queira Satanás ou não, queira as pessoas que se opõem à sua fé ou não, você vai chegar do outro lado. A palavra que Deus liberou
que Deus decretou vai acontecer, porque o Senhor é soberano e Ele prevalece. Amém? Versículo 11. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Então, quando nós falamos que vamos fazer algo para o Senhor, faça e vá até o final. Se você falou que vai fazer algo até determinado tempo, faça. E só porque Deus atendeu você antes, não quer dizer que você tem que parar e deixar de lado. Não, você tem que cumprir exatamente aquilo que você determinou diante do Senhor que iria fazer. Porque Deus, Ele é Deus de ordem, organização, disciplina. Deus não é Deus de confusão. Então, é importante nós honrarmos nossa palavra diante de Deus, porque Deus, Ele é digno de ser honrado, Deus é digno de ser respeitado. Se nós respeitamos os homens que estão ao nosso redor, muito mais devemos respeito a Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai, o que tem todo o controle, poder e domínio. Versículo 12, ele quebra o orgulho dos príncipes. Mais uma vez, Deus dizendo que vai quebrar o orgulho de quem se levanta, de quem se orgulha, de quem se exalta, de quem se acha forte, de quem é príncipe. Príncipe quer dizer posição elevada. Ele quebra o orgulho dos príncipes. Se duvidam de você por causa da palavra de Deus, alguma ordem que Deus te mandou, você foi obediente, você fez, não se preocupe. A sua obediência ela foi registrada pelo céu. Não se preocupe, você foi fiel e é isso que importa. Deixa o resto na mão de Deus. Deixa falarem de você, te perseguir. Deixa que os outros que vão pagar e dar contas a Deus. Deus ele está dizendo aqui. Ele quebra o orgulho dos príncipes, ou seja, o Senhor vai frustrar a expectativa que estão contra a tua vida, estão depositando contra a tua vida, de que você seja frustrado por aquilo que você fez em obediência a Deus, as palavras que você proferiu, a atitude que você fez. Mas descanse o teu coração no Senhor. Descanse nessa noite. Versículo 12, ele quebra o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Ou seja, o Senhor, ele sempre prevalece. A verdade, a justiça, o poder de Deus sempre prevalece. Então, se você é obediente, se você está convicto da voz de Deus, se você obedeceu a Deus, descanse o seu coração, porque é o Senhor que vai se levantar em favor da sua vida e vai paralisar as palavras dos ímpios contra você, a ação do homem contra você, contra a sua fé, contra a sua obediência. É Deus quem te justifica. Então, tenha isso na sua mente, no seu coração, nessa noite e descanse no Senhor, porque é o Senhor que se levanta hoje em favor da sua vida. Meus amados irmãos, muito obrigado você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te dê forças para continuar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fique na paz do Senhor Jesus.